Fala pessoal, muito bom dia, Morning Call agora na parte de equities, começando dia 18 de fevereiro, já é quinta-feira, segundo dia de sessão da Bolsa, mas já é quinta-feira, coisas que só o carnaval oferece, né? Na verdade não é nem o segundo dia de sessão, na verdade foi meia sessão ontem, né? Hoje a gente vai completar um dia e meio de sessão e já tá na quinta-feira. Fala galera, muito bom dia, G Porto, Aili, a galera mandando um tchauzinho aqui. Todo mundo tá entrando também ao mesmo tempo. Simone sempre presente. Obrigado, Simone. Bom, é isso, galera. Mais uma manhã que a gente começa juntos, né? Agora são 8h53. Eu tenho bastante coisa para falar aqui hoje. Parece que a galera não queria trabalhar muito no feriado e seguraram as notícias para hoje. Aí hoje uma bomba atrás da outra, né? Um monte de coisa para a gente comentar, né? Ali na Ásia também os mercados voltaram a negociar depois do ano novo lunar. Enfim, então temos um monte de coisa para falar aqui e vai ser um prazer estar com vocês novamente essa manhã. Vamos lá começar falando sobre... Bom dia para você também, Frank Fontes. Vamos lá falar sobre a sessão de ontem, né? Ontem foi um dia interessante. Por que interessante? Porque foi uma sessão negativa na Europa, a maioria das bolsas caíram, enquanto nos Estados Unidos já foi uma sessão mais mista, né? A gente já acompanhou, por exemplo, Dow Jones voltando a bater máximas históricas, enquanto o S&P caiu um pouquinho e Nasdaq realizou lucros, né? Mas, claro que a gente tinha uma gordurinha, né, por conta do carnaval, e como consequência dessa gordurinha tinha espaço para fazer um movimento contrário, né? Eu tinha comentado com vocês ontem que ontem vocês me traíram, né? Ontem não tinha ninguém no Morning Call, óbvio, no dia de carnaval, quem que vai assistir, mas eu falei no início ontem da sessão, né, no Morning Call, que o índice de ADRs tinha andado 1,5 um dia anterior, né, enquanto aqui a bolsa estava fechada, então tinha espaço para um movimento inverso, né, como era para ter caminhado e a bolsa aqui estava fechada, então tinha essa gordurinha para fazer preço ontem, foi o que acabou acontecendo, pessoal. Então não à toa o Ibovespa fez um movimento contrário do exterior e fechou em alta, né, alta de 0,8 praticamente, fechando um patamar de 120.356 pontos. Cadê tu no Clubhouse? Não consegui entrar no Clubhouse ainda, quer dizer, estou lá dentro, mas eu não estou com tempo para produzir nada por enquanto. Bom, e o dólar se valorizou, né, contra as principais moedas do mundo após divulgação de dados macroeconômicos ali nos Estados Unidos, né, demonstrando fortes atividade no país, o que pode representar mais para frente um receio quanto à inflação, né, podendo elevar então taxas de juros, o que faria com que o dólar de fato ganhasse mais força em relação a outras moedas. E por conta disso, o dólar se apreciou ontem e atingiu o patamar de 5,42, né? Por aqui o grande destaque foram as empresas ligadas a commodities, então é difícil a gente fugir, dar murro em ponta de faca, né? Toda vez que a gente fala sobre quais foram os principais destaques, quando a bolsa faz um movimento contrário ao cenário internacional, são as empresas ligadas ao setor. E como a gente tem grande exposição, né, exportadoras, é natural que isso acabe fazendo mais preço. Então ontem, não sei se vocês repararam, mas o petróleo Brent atingiu praticamente o patamar de $65 o barril, reflexo de algumas coisas, né? Tanto a OPEP dizendo que pode reduzir, né, as restrições na produção, na oferta de petróleo, mas ainda com muito enfoque e preocupação no que pode representar uma demanda mais fraca por conta da pandemia, né? Então você tem essa segurança, entre aspas, vinda da OPEP, ao passo em que tem alguns outros pontos pegando forte, né? Primeiro de tudo, não sei se vocês estão acompanhando essa onda de frio que está ocorrendo nos Estados Unidos, não sei se tem alguém aqui que está na live que mora nos Estados Unidos, mas é uma onda de frio bizarra, a mais forte dos últimos 100 anos, e tem interrompido a produção de diversas empresas que produzem, né, petróleo ali no Texas, e obviamente isso faz preço, né? Não tem como a gente fugir muito desse cenário. Bom, de toda forma, o petróleo então
veio numa sequência muito forte de alta e fez com que as empresas do setor disparassem ontem. Você pega a Petrobras, subiu 4%, Enalta e 3R subiram 5%, quem está posicionado em PetroRio, quem está na nossa carteira semanal, conseguiu obter ganhos de 9% na sessão de ontem e assim, nenhum sinal de reversão dessa tendência mais forte para o petróleo, tá? Agora, os frigoríficos parecem terem ganhado tração novamente, né? Depois de um ano sofrendo, como em 2020, a gente sempre batendo na tecla aqui também falando, né, que era um setor que estava bastante descontado, um setor que a gente gostava, que faltava fluxo, mas que tinha muito fundamento por trás, que não tem muito o que fazer quando eles geram muito caixa, ou eles partem para aquisições, ou eles distribuem através de dividendos quando já estão desalavancados. Tudo isso a gente falou 1000 vezes aqui, eu tenho certeza que vocês lembram disso. E agora o mercado começou a puxar, depois de um bom tempo, começou a puxar, saíram notícias de que a JBS pode fazer aquisições, né, para também até dar um passo adiante na sua intenção de abrir capital lá fora. Não à toa, os frigoríficos, principalmente ligados à produção de carne bovina, devem apresentar resultados muito sólidos referente ao quarto trimestre de 2020, por mais que haja uma pressão aqui doméstica, a exportação ainda segue muito forte, né? Operação nos Estados Unidos, Austrália, enfim. Então subiram por volta de 3 a 5%. Você pega a JBS, que por muito tempo ficou negociando na banda de 20 a 22 reais, já superou o patamar de 27, né? Então você está falando aí de uma alta de mais de 30% em questão de meses. O call foi dado, quem seguiu, seguiu. E também destaque para as mineradoras, né? As mineradoras siderúrgicas, enfim, dispararam de 2 a 6% na sessão de ontem. Quando a gente traz a conversa, né, para questões relacionadas à abertura de hoje, temos alguns pontos super importantes que vale a pena a gente prestar atenção. Em linhas gerais, as bolsas globais estão com performance mais fracas, né? Então você pega índices futuros norte-americanos, bolsas europeias, em sua maioria realizando lucros nessa manhã, o que indica uma abertura negativa por aqui também. Já o petróleo permanece estável, próximo desse patamar de 65 dólares o barril. O Bitcoin chegou a disparar 6% da manhã novamente, mas nesse momento, pelo menos antes de eu entrar aqui no call, estava, né, subindo acho que 0,5%, praticamente estável. Mas, pessoal, ficar atento. O grande destaque dessa manhã é o minério de ferro. O minério de ferro voltou a ser negociado na Ásia, como eu disse, após o feriado do Ano Novo Lunar. E o minério de ferro, né, aquele negociado no porto de Qingdao, apresentou ganhos de 4,9% nessa manhã, tá? Nessa madrugada. Atingiu o patamar de 175 dólares a tonelada, um patamar que vale a pena ressaltar, pessoal, vale a pena ressaltar. É um patamar muito expressivo, vai ser super positivo para as empresas listadas no setor, tá? Então, obviamente que talvez parte disso já pode ter começado a ser precificado ontem com os ganhos de 2 a 6%, como eu disse, mas ao meu ver ainda tem mais espaço, tá? Eu não comentei sobre a Embraer, que o Ezequias está perguntando, mas vale a pena o destaque sim. Desculpa, Ezequias, eu deveria ter falado sobre a Embraer. Embraer, de fato, subiu quase 15% na sessão de ontem, reflexo das declarações dadas pelo CEO da Lufthansa, aquela empresa, né, enfim, aquela empresa aérea, se não me engano é alemã, né, a Lufthansa, dizendo que está em negociações com a Boeing, com a Airbus e com a Embraer, que vai entregar, né, aquisições, eles vão fazer aquisições, na verdade, de jatos que deveriam ter sido realizados, eles não vão diminuir a demanda nesse momento, que obviamente foi bastante positivo para a Embraer, tal como o backlog divulgado em relação ao quarto trimestre de 2020, onde mostra que a Embraer já apresenta sólida recuperação na demanda, no seu book ali de aeronaves, tá? Então foram esses dois pontos demonstrando uma recuperação mais rápida do que o mercado esperava para a Embraer. Agora, para a gente falar sobre questões relacionadas a essa manhã, temos algumas notícias. Antes da gente partir para as notícias corporativas e para o resultado de Carrefour, vamos falar também sobre vacinas, né? Tivemos duas notícias importantes sobre vacina. A primeira delas saiu ontem também, que a Coronavac teve bons resultados contra a variante inglesa e sul-africana e será agora testada contra a brasileira, segundo o Butantan. Tá? Então, óbvio que é uma notícia super positiva. A gente acompanhou, né, alguns testes sendo realizados pela
vacina da AstraZeneca em parceria com a Oxford, o que demonstrou fragilidade na contenção da variante sul-africana, tá? Mas ao que tudo indica, a nossa querida Coronavac será eficaz contra essas variantes. Agora cabe saber, né, sobre a brasileira, afinal a brasileira está mais próxima da gente, né? Bom, e uma outra notícia super positiva também referente ao Butantan é que o Instituto antecipou em um mês a entrega do lote adicional da Coronavac ao Ministério da Saúde, tá? Então, notícia super positiva também para o andamento das vacinações aqui no país. Bom, agora vamos passar para as principais notícias corporativas dessa manhã. Olha lá o G Porto, hein? Não sei não, você tá com cara de fura-fila, hein, G Porto? Já tomou a segunda dose da Coronavac? Tô brincando, não sei, às vezes você é da saúde, mas você não tem cara de velho, hein? Tô de olho em você, G Porto. Bom, vamos lá, eu não tomei nenhuma ainda, mas fui infectado, né? Então talvez ainda tenha uma resistência por mais um mesinho pela frente. Grande Marcola, abemos vacina, monstro. Vamos lá então, pessoal, vamos falar sobre as notícias de hoje. O WhatsApp Pay, aplicativo está conversando com o Banco Central para poder iniciar pagamentos, tá? Então, vocês sabem bem, né? Olha lá, profissional da linha de frente, boa, Geporto, isso aí. Aplicativo está conversando com o Banco Central para iniciar os pagamentos. Isso aqui já era para ter sido realizado, né? Na verdade, há algum tempo, ficou travado no BC. A gente sabe, né? Eles queriam lançar o Pix antes do WhatsApp Pay para ter maior aderência entre as pessoas. Agora, esse avanço pode ser bastante positivo para a Cielo, né? A gente sabe que a empresa tem uma parceria para realizar essa operação em breve, né? E falando de Cielo, a empresa começou a aceitar pagamentos por meio de reconhecimento facial em meio a testes no Shopping Iguatemi, tá? Uma drogaria no Shopping Iguatemi. Em meio ao isolamento, você chega lá e reconhecimento facial para realizar o pagamento. Imagino ser mais seguro até mesmo do que senha, né? Mas não sei também. Isso daqui tem algumas fragilidades. Tem algumas fragilidades que são preocupantes. Mas, enfim, notícia interessante também. Vamos falar aqui sobre Petrobras. A produção de petróleo da Petrobras voltou a crescer em janeiro, depois de ter abandonado o patamar de 2 milhões de barris diários em dezembro do ano passado. Segundo a ANP, a estatal produziu em média 2.140 milhões de barris diários, um crescimento de 7,8% a mais, né, em relação ao mês anterior. Já a produção de gás natural também teve um incremento em relação ao mês passado, subindo 8,7%, né, um incremento até maior do que a produção de barris, atingindo o patamar de 97.800.000 metros cúbicos por dia. Tá? No total, então, a Petro totalizou ali 2.755.000 barris de óleo equivalente por dia. Tá? Então, barris de óleo equivalente, retornando ao patamar de outubro do ano passado, né? Então outubro estava lá no auge, começou a ter uma queda na produção ali em novembro, principalmente em dezembro, mas agora retornou para esse patamar, o que obviamente é positivo, tá? Agora, de toda forma, vale a pena ressaltar uma greve que deve ter início nessa quinta-feira, ou seja, hoje na Bahia, né, os petroleiros ali na Bahia devem iniciar uma greve por conta das preocupações que eles possuem referentes à venda da refinaria no estado, tá? Então, assim, a Petro já demonstrou ser contra, obviamente que ela é contra, né, essa greve, mas vai ocorrer de toda forma hoje. Agora uma notícia super importante, eu sei o quanto vocês perguntam sobre Cogna, e aqui temos uma notícia bastante relevante sobre a empresa, tá? Segundo uma notícia que saiu hoje no Valor Econômico, a negociação entre Cogna e Eleva Educação avançou e pode ser fechada ainda neste mês de fevereiro. De acordo com o jornal, a Eleva deve vender seu sistema de ensino em troca das escolas da Cogna. Então vamos lá, Eleva trocando, né? Uma troca. O sistema de ensino da Eleva vai para a Cogna e algumas escolas da Cogna para a Eleva. Tem diferença de valor entre os dois ativos, então a Eleva, além do sistema de ensino, ainda vai dar também um pouco de ação, né, da própria empresa
para a Cogna. Não sei se vocês sabem, a Eleva é a empresa que o Jorge Paulo Lemann possui grande investimento e deve fazer a sua abertura de capital nos Estados Unidos ainda este ano, pelo menos é o que a gente escuta por aí, né? Saiu em diversas notícias de jornais essa informação tempos atrás. Já a AES Brasil fechou acordo para fornecer energia para a Minas Ligas. Então, o prazo do contrato é de 20 anos para a venda de 21 megawatts médios com entrega a partir de 2023. O parque eólico que fornecerá energia à empresa ficará no complexo de Cajuína. E além dessa notícia, temos uma outra também de AES Brasil, né? A AES Brasil avança. Para quem não sabe, pessoal, a AES Brasil é a AES Tietê, tá? Ela mudou de nome há pouco tempo atrás, mas a AES Brasil avançou na contratação de clientes para projeto eólico no Rio Grande do Norte, né? Em um mês a geradora fechou 2 acordos para o complexo de Cajuína, um foi o que eu acabei de dizer, e espera contratar o restante da capacidade até o fim desse ano. Vocês lembram bem, né, da fusão entre Localiza e Unidas, que saiu a notícia no ano passado, as empresas chegaram num acordo e agora o CAD publicou um edital referente à proposta de combinação do negócio das duas empresas, tá? Então o CAD terá a partir do dia 8 de fevereiro, ou seja, 10 dias atrás, 240 dias para analisar a proposta. Então, assim, provavelmente no fim do ano, né? Provavelmente no fim do ano vai sair alguma coisa, mas até lá dificilmente alguma coisa sai. Bom, BTG comunica que a BlackRock passou a deter participação de 5% em suas ações PNs. A Bemob Mobile comunicou que os fundos geridos pela Trust elevaram participação a mais de 10% do total de ONs. E a West 3, né, a Equitas alcançou participação de 7% na West Wing, né, a empresa que fez a IPO recentemente também. Bom, agora, resultado de Carrefour. Resultado de Carrefour foi um bom resultado, tá? Já adianto para vocês essa notícia. Vendas líquidas atingiram o patamar aí de 18 bilhões 873 milhões de reais, né, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado, né, quando a gente olha destrinchando por segmento do atacadão, ficou em um pouco mais de 1 bilhão, uma alta de 26%. Na bandeira do Carrefour, né, o indicador foi de 455 milhões de reais, uma alta de 42%. Já o Banco Carrefour atingiu, né, 266 milhões, uma queda de 20%. Então, qual que é, né, a leitura de tudo isso? Resultado no varejo forte, no atacarejo, né, que é obviamente o atacadão, também forte, e Banco Carrefour, obviamente que apresenta, né, uma queda em relação ao ano anterior, tal como a maioria dos bancos, mas já é uma recuperação mais rápida do que o mercado esperava, tá? Então, em linhas gerais, foi um bom resultado. Eles anunciaram ainda um dividendo adicional de 759 milhões de reais, o que implica um yield de quase 2%, tá? Então, se você possui Carrefour, você vai receber dividendos no patamar ali de 2%. E mudou um pouquinho a política de dividendos, né, para até 45% do lucro líquido ajustado. Anteriormente estava ali em 25%, né? Ou seja, o Carrefour pode pagar agora mais dividendos do que anteriormente estava pré-determinado no seu estatuto. Bom, lucro líquido ajustado, o controlador ficou em 886 milhões de reais, né, no quarto trimestre de 2020, uma alta de 31% em relação ao registrado no mesmo período de 2019, já o EBITDA totalizou 1 bilhão 732 milhões de reais, uma alta de 18% em relação ao quarto trimestre de 2019. Em linhas gerais, então, no meu ver, um bom resultado de Carrefour. Ficar atento hoje que teremos o início das negociações de CSN Mineração. Hoje a Semin 3 estreia na bolsa, tá? Isso significa que vai melhorar a Cogna? A Bia Frontini perguntando em relação nessa troca de ativos com a Eleva, uma troca de ativos que faz sentido no que a empresa tem almejado no seu plano de reestruturação. Temos que ver qual que vai ser o tamanho disso, tá? A gente não tem muita essa informação ainda para que o mercado possa fazer uma leitura mais precisa. E as condições do termo de troca, né? Bom dia, quais perspectivas do setor elétrico?
O setor elétrico está dependendo bastante das questões fiscais, né? Por ser um setor que usualmente paga bastante dividendos, tem essa relação expressiva entre a curva de juros e a performance do setor, então fica bastante atento a isso, pode fazer preço. Bom, o índice futuro abriu em queda de 0,34, sendo negociado a 120.400 pontos, enquanto o dólar também abriu em queda de 0,3, né, sendo negociado a 5,40. Bom, galera, é isso aí então, falamos muita coisa, abordamos os principais pontos, tenho certeza que estamos todos bem informados para começar bem o dia. E é isso então, à noite tem a live Quero um Guia, 5h30, então fiquem atentos. Estaremos de volta, levem suas dúvidas para lá que teremos todo o prazer em respondê-los. Um bom dia a todos, ótimos negócios e até mais. Tchau, tchau.